Ei, você aí, você mesmo, torcedor corintiano, já se perguntou por que o Corinthians deve tanto, cara? Vamos explorar pra vocês aí todos os motivos porque o colossal Corinthians está nessa situação aí gritante. Exatamente, o Corinthians tá aparecendo tanto na mídia com tanta notícia ruim, que fica a seguinte pergunta: será que o Esporte Clube do Corinthians Paulista vai falir? Olha, se continuar desse jeito, tá perigando, viu? Bora lá. Salve, peloteiros! Vamos lá, a gente tá começando com essa alegria aqui, mas o assunto é sério, viu? Porque o Coringão da Massa não para de sair na mídia, é problema com o patrocinador, é polêmica. Cara, a coisa tá realmente feia lá no Parque São Jorge e vamos comentar pra vocês aí sobre essa situação financeira, né? Peterson falando com vocês aqui. Davidson, e vamos lá discorrer aí sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. E olha, tá até pegando a expressão que a coisa tá ficando Corinthians, pra quando a coisa tá ficando feia. Porque tá impressionante, cara, só sai notícia ruim. Tá pra sair aí, se já não saiu, né? A gente tava esperando, mas já deve ter saído, já não saído novo patrocínio. Que se eu não estiver enganado é uma casa de aposta, acho que é aposta. Enfim, eu sei que é uma casa de apostas aí, que é um pouco menos do que a Vai de Bet ia pagar. Mas, cara, é só dívida. Não, é loucura. É dívida, o Corinthians tá batendo quase 1 bi, invasão de CT, cara, só notícia ruim. E com o potencial que o clube tem pra poder ser, talvez beirar as receitas de um Flamengo da vida. Ou mais, ou mais, então. E não conseguir o mesmo sucesso esportivo, algo tem, né? Com certeza tem algo de errado. É claro que no Brasil é difícil de ver alguns exemplos que dão certo na questão na saúde financeira, né? Mas o Corinthians podia com certeza estar bem melhor. Exato, então vamos te explicar primeiramente o porquê de Corinthians estar nessa situação e o principal, será que ele vai conseguir sair? Primeiro ponto, cara, gestão e administração, coisas que a gestão do Corinthians, seja Augusto Melo ou Renovação e Transparência, não conhece. Sim. Será que a SAF é um caminho pro Coringão? Cara, é difícil, segundo o presidente da Gaviões isso não vai acontecer, mas, né, a gente nunca sabe. Por exemplo, pelas receitas que gera, pode se autossustentar, né? Por exemplo, aqui nessa questão de gestão e administração, a gente vai discorrer para vocês aqui das maiores e principais dívidas que o Corinthians tem hoje, que impacta diretamente aí nessa má fase que o clube está. Que é o caso da Neoquímica Arena. Sim. O maior sonho do Corinthians se tornou o seu maior pesadelo, que era o quê? O seu estádio próprio. Cara, hoje o Corinthians deve da Neoquímica Arena... Só da Arena, hein? Só da Arena. Aproximadamente, tá, de acordo com o Globo Esporte, 706 milhões, até a data desse vídeo. Sim. Então, cara, só da Neoquímica Arena é 706 milhões. É muita grana, né? Muita grana. E isso só do estádio. Fora outros cálculos que já fizeram da dívida do Corinthians, que é um negócio absurdo, né? E aí se juntar aí com contratações absurdas e tudo mais, é loucura, né? Por exemplo, aqui, ó, Neoquímica Arena, 706 milhões. Não Sim. se perde na contagem, a gente vai deixar aqui pra você na tela. O Corinthians deve para um grupo de 7 empresários, em caso de contratação e venda de jogador, aproximadamente 217 milhões. Só para um grupo de 7 empresários. 7 pessoas. 7 pessoas ali, o Corinthians deve 217 milhões. É muita grana. Rompimento com a Vai de Bet, que era um contrato de 370 milhões, que o Corinthians deixou de ganhar praticamente ali, então a gente pode encarar como prejuízo. Né? Não deve, mas deixou de ganhar. Então fica aí. Só nisso, o Corinthians deve aproximadamente, tá? Isso aqui sem contar colchão, marmita, conta que não deve lá, enfim. Aqui a gente pegou só o grosso, dívida, pra expor pra vocês. Lá ele, jamais. Dá um total de 1,200 bilhões de reais. Então assim, é muita grana. Só o Corinthians deve no Brasil? Não, cara. Sim. Todo mundo deve. Só que o que acontece com o Corinthians? O Corinthians se danou tanto que, cara, é ruim dentro e fora de campo. Não, totalmente. O que acaba impactando muito na marca do clube. Tem um potencial maior de arrecadar? Tem, só que quanto mais possibilidade de arrecadar, mais possibilidade de se endividar também, né? Porque qualquer contrataçãozinha que vai fazer, sabe que o Corinthians tem potencial de grana e os caras enfiam a faca mesmo, né? Tem o próprio exemplo do Mateuzinho aí, cara, 20 milhões no jogador tão... Exato. Assim, que loucura. Que vamos falar agora, o cara consegue acertar um cruzamento, bicho. Você tá maluco. Exatamente. Esse é o próximo ponto que, assim, cara, atrapalha muito o Corinthians também e acaba agravando mais essa situação. Aliás, falando em agravar a situação do Corinthians, um salve pra Renovação e Transferência, que acabou com o clube. Ô, Andressa. Fundou. Ô, do William Monteiro. Ô, Mário Gomes. Coisa feia. Meu Deus do céu. Agora vamos para o segundo ponto, que é investimento em jogadores e demissão de técnicos. Sim. Cara, só nisso o Corinthians perdeu muita grana. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Assim, fora isso, tem as contratações que é ridículas. Ridículas temporada, que foi o caso da Mateuzinho que você citou. Sim. Mas, por exemplo, a Renovação e Transparência fez um contrato de
2 anos com o Mano Menezes com uma multa de 20 milhões de reais. E aí o cara caiu na zona de conforto total, né? O cara já, e assim, era um técnico que não era... Se eu fizer o time jogar, beleza. Se eu não fizer também, uns milhãozinho aí, né? Cai bem na conta, cai não. Já era um técnico que, assim, não era preferência do novo presidente que iria assumir, que era o Augusto Melo. E, assim, cara, 20 milhões que o Corinthians teve que demitir, erro do Augusto. Porque, assim, não foi ele que fez o contrato. Os caras já sabiam que não era a decisão do Augusto, né? Então... eu acho que esse também é um dos maiores problemas. A questão política, né? A questão política completa. Os caras não pensam no bem do clube, pensam no bem de permanecer no poder. E aí, os caras, por birrinha entre eles lá, acabam prejudicando o que é do torcedor, né? É do torcedor. E só que aí, infelizmente, a briga política, o outro já sabendo que não era o preferido da próxima gestão, e já ou com aquela arrogância também de achar que já vai ganhar, né? E aí foi lá e meteu o que eles quiseram lá. Exato, cara. E assim, a renovação e transparência foi praticamente uma ditadura no Corinthians. Não tem paz política no Corinthians. Os caras ficou 17 anos no poder e agora que saiu e continuou no poder. Sim. É assim, bizarro o que acontece no Corinthians. É escuta na sala de presidente. Que loucura, né? Cara, loucura. O Corinthians parece, não sei. CSI Miami, tem uma série de drama. Mas continuando. O próprio Augusto Melo erra muito, vou falar dele mais pra frente, mas voltando aqui. No caso de contratações do Corinthians na temporada. O Corinthians hoje, ele tá fora da zona de rebaixamento. Pode voltar a qualquer momento. Sim. Porque assim, é a briga do Corinthians. Você corintiano que, o gigante acordou, esquece, irmão. A briga de vocês é contra o rebaixamento. Até o final. E se for focar numa Sul-Americana Copa do Brasil ali, vai com calma. Porque senão pode acontecer igual o Palmeiras ali. Belisco uma Copa do Brasil ali, ou talvez uma Sul-Americana e cai no Brasileiro. Pensou? Então, se atentem com isso. Mas, por exemplo, cara, assim, hoje, vamos ser sinceros, o Corinthians não tem nenhuma perspectiva de título. E assim, como que me traz jogadores como o Mateuzinho, que custou 20 milhões de reais, o lateral esquerdo, que não acerta um cruzamento, é ele errando do lado, o Mateuzinho do outro. É loucura. É impressionante a regularidade dos caras. Os caras erram tudo que tenta. É impressionante. Com frequência, com tranquilidade, né? Isso é louco. Fora isso, também tem o Félix Torres, que consegue marcar o Messi na Colômbia, mas não consegue jogar no Brasil. Sofre pra marcar o Pikachu no Fortaleza. É loucura, isso é inexplicável. Aí também tem a questão do sistema de jogo, né? Os técnicos também que tiveram aí, meio contestáveis também, né? Cara, não sei se é técnico, porque assim, o cara tentar 10 cruzamentos no jogo e errar os 10... Não, também parte do cara técnico também, não joga, irmão, desculpa. Não sei se clima interfere, o cara não tem cabeça pra jogar, sei lá, né? Porque achar que essas questões extra-campo não entram no jogo, é claro que entra. Você tá lá no CT, aí é briga de política, é investigação, é isso e aquilo. Você acha que os jogadores estão alheios a qualquer coisa que tá acontecendo ali. É claro que o cara tá ali pra jogar bola, tem que fazer o papel dele, mas, infelizmente, essas questões acabam entrando em jogo, sim. Exato, até o caso, ainda na defesa do Corinthians, falando de Gustavo Henrique, por exemplo. O Gustavo Henrique foi um cara que veio como um grande nome ali, sim, pra substituir talvez ali o Lucas Veríssimo e o Gil. Tinha acabado de sair, e, cara, não joga nada, parece que ele desaprendeu a jogar e tudo que ele sabia ele deixou no Flamengo na última passagem. Totalmente. A única coisa que resta do Gustavo Henrique é bola aérea, mais nada. É pra tirar... mais ou menos ainda, né? E nisso, ainda na defesa, pra finalizar, a gente tem aqui o pior caso de administração que eu já vi nos últimos anos, que é o caso do Carlos Miguel. Piada. Um jogador com, assim, cara, ele tem cacife ou um nível pra atingir ali um alto patamar do futebol. Sim. O Cássio, não só por conta dele, por conta de tudo que tava acontecendo, por conta de questões, novamente, sendo repetitivo, mas é o que acontece com o clube hoje. Política do Corinthians, o Cássio acabou indo embora porque tudo de ruim que acontecia, recaía sobre ele, o cara não aguentou mais. Imagina, né? Você é o maior ídolo da história do clube, vem salvando o clube há uma década praticamente, e cara, tudo de ruim é culpa sua? Não. Tem as falhas dele em alguns gols ali, mas o tanto que esse cara já entregou pro Corinthians é brincadeira, né? Exatamente, assim, cara, ninguém é maior que o clube, mas assim, o Cássio merecia uma atençãozinha especial. Total. Aí ele vai embora pro Carlos Miguel tecnicamente ali assumir a posição dele. Sim. A gestão, renovação e transparência de novo. Outro exemplo de sacanagem que fizeram. No exemplo do Mano Menezes. Saber que tá vindo outro ali e já começar a fazer as maracutaiadas contrárias. Pra já sair. Os caras deixam uma multa de 4 milhões, cara. O goleiro de um time de Série A. Você acha que não deram um toque? A gente perdeu a eleição lá, a multa dele lá é tanto, viu? Baixinha a multa. Você acha que ninguém deu um toque lá? Infelizmente, realmente não pensou no meio do clube, né? Cara, sabe o que eu acho que aconteceu? O Duílio tava lá, viu que a renovação, que a chapa dele não ia se eleger. Sim. E fez o seguinte, ele foi lá no topo da montanha e gritou, vai lá! Pra vir toda aquela bola de neve e cair na gestão do Augusto Melo. Não é que ele não foi avisar não, mas acho que a multa dele é baixinha. Dá uma olhada lá, dá uma ligada lá pra saber lá. E aí, realmente, o Carlos Miguel deixou o Coringão na massa, né? Exato, e agora vamos lá, só pra finalizar aqui de novo, tá? A gente falou muito de renovação e transparência, de erros de gestão do próprio Augusto Melo, mas assim, falando especificamente do presidente atual do Corinthians, Augusto Melo. Cara, ele não tem nenhum preparo
pra assumir o Corinthians. Nem como capacidade cognitiva, nem como capacidade de administração, né? Isso aí fica claro. Você viu a entrevista dele, você dá uma tristeza. Assim, eu não sou nenhum expert em negócios, tenho ali a minha certa noção. Mas assim, se eu vou assumir um clube do tamanho do Corinthians, o mínimo que você vê o mínimo que você tem que fazer é revisar tudo que tá lá, irmão. É assim, envolve muita grana. A gente tá falando do Corinthians, irmão, o clube com a maior torcida no país hoje. Então assim, não dá pra entender o despreparo do Augusto Melo. Por exemplo, o caso do Carlos Miguel, erro da gestão anterior pra prejudicar ele? Sim, mas assim, é coisa de você revisar contrato. Sim. Contratação, ele me vem com um diretor de futebol que, segundo ele, é o braço direito. Na primeira M que acontece, o cara mete o pé e bota a culpa tudo nele. Assim, você vê que já também que é coisa política mais uma vez, né? Exatamente. Porque não alinhou comigo, eu quero meu pensamento, beleza. Aí o cara sai espalhando tudo quanto é problema na mídia, né? E só vai deixando a bomba ainda maior, né? Correto, e assim, o cara não precisa ser o melhor do mundo pra ser o presidente do Corinthians, mas o mínimo que o cara podia fazer é ter um básico da noção e se cercar de pessoas que sejam boas em cada departamento que cabe a ela. Não é uma questão de amizade, né? Meu amigo, vamos. O que você faz aí? Mexe com planilha. Vence meu financeiro, vamos embora. Não é assim. Não é assim. Tem que ser gestão profissional, né? Exato. Mano, acho que ele tava passando ali pela Radial Leste e falou assim, irmão, você faz o quê? Você mexe com planilha, vem ser meu diretor financeiro. Você, vem fazer comida. Não sei. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas agora, para finalizar o vídeo, a pergunta que a gente fez lá no início. Pra vocês, a gente vai responder agora. O Corinthians vai falir? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião? Na nossa opinião, não. E longe disso ainda. Longe disso porque a capacidade de receita... Não, eu acho que chegar à falência ainda é um caminho longo a percorrer. Sim. Se chegar perto da falência, vira SAF. É aquilo que eu falei, né? De questão de potencial de arrecadar, mas potencial de se endividar também. Então, em questão de 2 anos fazendo a coisa errada aí, acumulando de 20 milhões de Mateuzinho, meu amigo, o negócio vai ficar feio. Ou para agora, estanca logo aí, resolve, ou... Exato. Ou vira SAF. A gente nem citou o Matias Rojas também, que quase deu um transfer ban aí no Corinthians. E tem outros casos que vão aparecendo. E outros casos que vão aparecendo e que assim, não dá pra colocar. Enquanto a gente gravava esse vídeo, mais 2 notícias malas ruins do Corinthians, né? A cada 1 hora em São Paulo, aparece uma notícia ruim do Corinthians. A cada 4 horas, um torcedor corintiano sofre em depressão no chuveiro. É impressionante, cara, impressionante. Não é mole não. Mas essa é a situação do Coringão da Massa, né, Davidson? É isso aí, detalhamos aqui pra você, né? Tentamos trazer aqui o máximo de informações pra você entender por que o Corinthians tá tão mal. Mas e você, acha que faltou algum ponto? Acha que o Corinthians vai conseguir se reerguer? Qual que é o principal ponto que você acha, na sua opinião, que tá deixando o Corinthians dessa forma? Eu consideraria política. Infelizmente, acho que esse é o principal. Com certeza, política. E você acha que o Corinthians consegue aí bocanhar algum título na temporada? Enfim, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião, certo? Manda pra aquele seu amigo corintiano pra ele ficar bem informado sobre tudo que acontece aí pelo Coringão, certo, Peterson? É isso, então. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, peloteiros. Valeu!